Olá pessoal, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao nosso canal da Pesquisa Operacional, dando continuidade à nossa série de problemas de programação linear em redes, especificamente aqui aos problemas de transporte. Hoje vamos ver aqui o problema de transporte não balanceado. Na última aula a gente viu aí o problema de transporte balanceado quando a oferta, ou seja, o fornecimento é igual à demanda, e nesse caso aqui hoje a gente vai ver um pouco diferente, quando na verdade acontece o oposto, quando o fornecimento ele é diferente da demanda. Pode ser diferente para mais ou para menos. Primeiro aqui nós vamos ver o problema aqui de transporte não balanceado quando o fornecimento é maior do que a demanda. Quando o fornecimento é maior do que a demanda, significa que os fornecedores têm mais produtos do que os consumidores conseguem absorver, portanto vai sobrar produtos no fornecimento, junto aos fornecedores, né? Alguém vai ter que ficar, quando você tem vários fornecedores, alguém vai ter que ficar com o estoque meio que empatado, né? E aí, na verdade, o nosso problema aqui de pesquisa operacional, ele tenta minimizar esses custos, mesmo já considerando que vai haver aí essa sobra, né, que sempre é um desperdício, sempre é um custo a mais, mas pelo menos a gente não vai transportar de forma ineficiente, ou seja, de forma custosa. É melhor não transportar e deixar sobrar, mas dentro da origem, do que você tentar transportar para quem não vai consumir. Aí você está gerando dois problemas, né, um de sobrar e outro de transportar essa sobra. Então você iria gerar aí dois custos desnecessários. Para tentar resolver esse problema, o que a gente faz? A gente tem que transformar esse problema não balanceado em balanceado. Como é que a gente faz isso? A gente cria um fornecedor ou um consumidor, dependendo de cada um de problemas, se é balanceado com fornecimento maior ou menor que a demanda. A gente cria aquilo que a gente chama de fornecedor ou consumidor fantasma ou dummy, que é exatamente esse fornecedor ou consumidor que vai absorver ficticiamente, né, essa sobra ou essa falta, dependendo de cada caso, né? Para ilustrar um pouco melhor, de forma mais clara, a gente parte aqui para o problema de transporte. Portanto, o primeiro que a gente vai ver, não balanceado, onde o fornecimento total é maior do que a demanda total, portanto os nossos fornecedores têm mais produto do que os nossos consumidores precisam. Então, considere um problema de transporte desbalanceado, cuja capacidade de transporte de fornecimento é maior do que a demanda total. Nós vamos criar, portanto, esse fornecedor aí, esse consumidor dummy ou fantasma. No entanto, a gente tem que tomar cuidado, porque como esse consumidor é fantasma, ele não tem custo. Na verdade, a gente não pode atribuir custo a ele, porque senão a gente vai transportar para uma coisa que não existe, quando na verdade isso é um artifício matemático que a gente está usando. Esse consumidor não existe. Se a gente atribuir custo, vai ficar parecendo que o custo vai ser maior, quando na verdade isso é equivocado dizer, é errado dizer. Portanto, nós vamos criar esse consumidor dummy ou fantasma, só que o custo de transporte para ele vai ser zero, vai ser nulo, porque aí ele não vai alterar o custo real do que de fato vai ser transportado, né? Então isso a gente tem que tomar um certo cuidado. No desenvolver do problema aqui, a gente vai ver como é que funciona isso. Vamos para o problema real aqui, que aí acho que fica mais fácil para a gente entender. Bom, a empresa CIS atua no ramo doceiro e possui 3 lojas localizadas na Grande São Paulo. Seus principais clientes estão localizados na capital paulista, Baixada Santista e Vale do Paraíba, conforme a figura logo a seguir. Capacidade de produção das lojas, a demanda dos clientes e os custos por unidade distribuída de cada loja para cada cliente estão ilustrados na tabela também a seguir. A fim de minimizar o custo total de transporte, a empresa quer determinar quanto distribuir de cada loja para os respectivos consumidores, respeitando a capacidade de produção e garantindo que as empresas serão atendidas. Então, portanto, pede-se formular o problema de transporte da empresa
C e S. Lembrando que o objetivo aqui é minimizar, né, o custo total de transporte da empresa. Os dados da empresa estão aqui, né? A empresa é uma empresa do ramo de doces e tem várias lojas aqui, né? São 3 lojas. E essas lojas distribuem para São Paulo, para a Baixada Santista, para o Vale do Paraíba. As lojas possuem uma capacidade total de fornecimento que é conhecida aqui. São 190 unidades. Já os consumidores possuem também uma capacidade total de recebimento, já conhecida, que é 190 unidades. Então a gente já está vendo uma diferença aí de 30 unidades. Fornece 190 e absorve 160. Então tem 30 unidades sobrando aí. Os custos de transporte, como eu disse, estão aqui. Se você vai transportar da loja 1 para São Paulo, são R$ 8,00 aqui, da loja 2. Da loja 1 ainda para a Baixada Santista são 12 e assim por diante, o custo unitário de transporte, né? Como é que a gente vai tentar solucionar isso aí? Bom, pode-se verificar, como eu já disse, que o problema de transporte é desbalanceado, fornecimento 190 e a demanda 160, como eu já disse. A gente precisa criar, portanto, na parte do consumidor, um consumidor dummy, ou seja, um consumidor fantasma que absorva essas 30 unidades aí, né? Então a gente tem que criar esse consumidor aí. Nossas variáveis de decisão, vamos seguir aquele passo a passo nosso, ou seja, estabelecer as variáveis de decisão, depois a função objetivo e por fim as restrições. As variáveis de decisão, elas vão ter a natureza IJ, ou seja, elas têm essa característica de quantidade de doces transportados da loja I, sendo a loja 1, 2 ou 3, para o consumidor J, né? São Paulo, Baixada Santista ou Vale do Paraíba. Então, estão aqui a característica das nossas variáveis de decisão. Como eu disse desde o início dessa série de problemas de programação linear em redes, sempre é interessante, para deixar muito claro aqui as variáveis de decisão, a função objetiva, etc., a gente fazer o desenho, o desenho gráfico, né? Representar graficamente essa rede, né? Mandando da loja 1 para São Paulo, da loja 2 para Baixada Santista e assim por diante. É importante a gente fazer essa representação gráfica, porque facilita e evita erros. Então, se eu fizer a representação gráfica, ela vai ter mais ou menos essa característica que aí a gente vai montar as ligações, os arcos entre cada um desses nós. Lembrando que os nós são fornecedores, cada um deles, e os consumidores também, e os arcos são as ligações entre eles. Então, para facilitar, é importante que se faça essa modelagem em rede do problema. Vejam que aqui eu tenho os fornecedores, loja 1, loja 2, loja 3, que são numerados sequencialmente, 1, 2, 3. Aqui eu tenho os consumidores, São Paulo, Baixada Santista e Vale do Paraíba, e o consumidor dummy, né? Aquele fictício que eu deixei aqui destacado, também numerado sequencialmente, 1, 2, 3, 4. Aqui as capacidades de produção e fornecimento de cada uma das lojas, e aqui as demandas de cada um, sendo que eu já joguei a demanda excedente, o fornecimento excedente aqui já para o consumidor dummy, que é o que vai absorver aqueles 30 que estão aí meio sobrando, né? Então eu tenho 190 do lado de cá, né? E agora eu tenho também 190 do lado de cá, 160 aqui, né? Mais os 30 do consumidor dummy. Então agora eu tenho 190, 190. Como eu disse, para resolver o problema, repetindo, né? Como eu disse, para resolver o problema de transporte não balanceado, eu tenho que balancear ele. A maneira correta de eu resolver ele é resolver ele como se fosse um problema de transporte balanceado. E para isso, eu crio esse artifício do consumidor dummy, que vai absorver essa quantidade excedente em alguma dessas lojas aqui, que eu ainda não sei qual é que vai sobrar aqui, mas alguma dessas lojas que vai sobrar 30 unidades, e aí eu vou mandar para esse fictício aqui, que é o consumidor dummy, para dessa forma eu ter o problema balanceado. E aí sim eu consegui resolver. Então, dessa forma,
como é que fica a ligação? Vamos no passo a passo aqui, a ligação da loja 1 com todos os consumidores. Ela vai ficar dessa forma, né? Eu tenho a loja 1 fornecendo para São Paulo, para a Baixada Santista, para o Vale do Paraíba, o consumidor DAMI. Então eu tenho aqui já as variáveis de decisão claramente descritas, 1, 2, 3, 4. Da mesma forma, a loja 2, eu também vou ter aqui de forma análoga, né, X21, 22, 23, 24, tudo certinho aqui, todas as ligações. E por fim, a loja 3, que também vai ter essas ligações todas aí entre os consumidores, inclusive o nosso DAMI aqui. Então, as minhas variáveis de decisão, né, como visto aí na representação gráfica, são exatamente isso aqui. X11, doces transportados da loja 1 para o consumidor de São Paulo, para o consumidor na Baixada Santista, para o Vale do Paraíba e para o consumidor, o novo consumidor DAMI, que eu deixei até destacado aqui para a gente não se perder. Da loja 2, também para o consumidor de São Paulo, Baixada Santista, Vale do Paraíba e novamente o DAMI aqui destacado. E por fim a loja 3, mais ou menos na mesma lógica que eu estou seguindo as outras. Então as variáveis de decisão estão aí bem representadas. Bom, vamos para os outros passos. Como é que vai ser a função objetivo desse problema? Bom, a função objetivo, ela busca minimizar o custo total de transporte, sendo que naquela tabela estão todos os custos de transporte de todas as lojas para todos os consumidores, e eles terão que ser multiplicados pelas quantidades a serem transportadas de doces, né, dessas lojas para os consumidores. Então eu tenho 8 é o custo de transporte para se transportar a quantidade de doces, que eu ainda não sei qual é, da loja 1 para São Paulo. 12 é o custo de transporte para se transportar a quantidade de doces, que eu também não sei ainda qual é, da loja 1 para a Baixada Santista. E assim por diante, até o 0 aqui, que é o custo zero, o custo nulo, como eu já havia dito desde o início, para se transportar a quantidade de doces da loja 1 até o consumidor DAMI. Muito importante isso aqui ficar zerado, porque senão você vai atribuir custo ao que não existe. Lembrando que o consumidor DAMI, ele não existe, a gente chama ele até de fantasma, ele é um artifício matemático que a gente usa aqui para resolver esse problema. Partindo aqui para a loja 2, também transporta a um determinado custo, que no caso aqui é 4, para transportar a quantidade de doces dessa loja 2 para São Paulo e assim por diante. Aqui também está o transporte zerado até o consumidor DAMI e seguindo aí a mesma lógica para a loja 3 e também aqui o consumidor DAMI. Bom, então a função objetivo ela está aqui bem descrita. Bom, as restrições vão ser de duas naturezas, além daquela nossa restrição de não negatividade. A primeira, então, é a capacidade de produção de cada loja, que deve ser respeitada. Então, tudo que eu transportar da loja 1 para São Paulo, Baixada Santista, Vale do Paraíba e para o consumidor DAMI tem que ser igual a 50, que é o máximo que eu tenho na loja para distribuir para essas unidades aí, para esses consumidores. Da mesma forma, a loja 2 vai mandar doces para São Paulo, Baixada Santista, Vale do Paraíba, consumidor DAMI, e essa loja 2 só tem 100 unidades aí, né? Não mais do que isso. E a loja 3 da mesma forma. Então aqui garante que toda a minha quantidade produzida de doces vai ser distribuída para os 4 consumidores, considerando o DAMI como quarto, né? A demanda de cada consumidor também precisa ser atendida. Então, tudo que for transportado da loja 1, da loja 2 e da loja 3 para São Paulo tem que ser igual a 60 unidades, que é o que o mercado de São Paulo está solicitando. A Baixada Santista também, tudo que ela receber da loja 1, da loja 2 e da loja 3 precisa ser igual a 70, é o que a Baixada Santista está solicitando desses doces. Do Vale do Paraíba, tudo que for transportado para lá, a partir da loja 1, 2 ou 3, tem que ser igual a 30 unidades, é o que o Vale do Paraíba está solicitando. E o consumidor DAMI, tudo que for transportado da loja 1, 2 e 3 somado tem que ser igual a
30 unidades, que é exatamente o excedente que a gente tinha comentado. Já lembrando que, para efeitos práticos, nós não vamos transportar de fato para o consumidor dummy, até porque o custo é zero. Simplesmente a gente vai alocar essa quantidade excedente nesse consumidor fantasma e vamos identificar em que loja esses produtos vão ficar. Isso é um artifício matemático, repetindo mais uma vez para não ficar dúvida. E temos aqui as restrições, né, de não negatividade. Todas as minhas variáveis de decisão têm que ser maior ou igual a zero. Partindo então para a nossa solução no solver, né? Então vamos lá na planilha. Bom, aqui na planilha do Excel nós temos aqui aquela divisão já conhecida lá quando a gente resolveu o problema de transporte balanceado, onde eu acho que fica bem distribuídas aqui as informações para não gerar nenhuma dúvida. Nós temos aqui os custos unitários de transporte, que é a repetição daquela planilha, daquela tabelinha que foi dada pelo enunciado do problema. A única diferença é que eu acrescentei mais uma coluna aqui com o nosso consumidor dummy. Pode observar que está zero aqui para ele, né? Tá, todos os custos de transporte para ele está aqui zerado, ou seja, nulo, porque na verdade a gente não vai transportar, de fato, é um artifício que a gente está usando. As quantidades efetivamente transportadas, então praticamente repetir essa mesma tabelazinha aqui em cima, aqui embaixo, né, que é o que a gente vai resolver. Lembrando que aqui está o custo de transporte e aqui vai estar a quantidade transportada quando eu resolver. Essa parte amarela aqui ela tem que ficar zerada mesmo, porque é aqui que o nosso solver vai jogar as nossas respostas, né? A nossa quantidade fornecida de fato vai estar aqui, a nossa capacidade de fornecimento vai estar aqui, a quantidade entregue vai estar aqui, né? E a nossa demanda conhecida vai estar aqui, e já aqui vai estar a nossa função objetivo, que é minimizar o custo de transporte. Então vamos começar a fazer uns cálculos aqui, que a gente precisa armar essa planilha, deixar ela organizadinha para quando o solver for resolver. Então, quantidade fornecida vai ser o somatório, né? A gente pode até usar o somatório conforme a gente já conhece, né? Em outras abas aqui do Excel. Então nós temos aqui o autossoma, né? Esse autossoma, na verdade, o que ele vai fazer, né? Ele vai me permitir somar toda essa linha aqui, que é o que eu quero, ou seja, tudo que vai ser entregue da loja 1 para São Paulo, Baixada Santista, Vale do Paraíba e para o consumidor dummy vai estar aqui, né? Então eu dou o Enter e puxo, porque na verdade é igual para todas as outras lojas, né? Então pode observar aí, rastreando, que está somado aí tudo que a loja 3 supostamente vai distribuir, né? Toda essa distribuição aqui, ela tem que ser igual, né, à capacidade máxima ou a capacidade total de fornecimento de cada uma dessas lojas, que nesse caso aqui é 50, 100 e 40, né? Então nós temos aqui essas capacidades de transportes a serem, aqui, deixa eu corrigir aqui, 100 e 40, né? Então essas capacidades aqui a serem fornecidas. Agora, a quantidade de fato entregue aqui pelo demandante. Então, São Paulo, tudo que ele receber da loja 1, 2 e 3 vai estar aqui. Então, eu tenho que fazer também de novo o autossoma, né? Só daqui, no caso de todas as lojas aí. Então, eu dou o Enter aqui para rastrear. Então, tudo que for fornecido a partir da loja 1, 2 ou 3, ou seja, aquele segundo grupo de restrições vai estar aqui. Eu posso puxar aqui, né, e todos vão estar mais ou menos da mesma forma. Como eu balanceei o problema, aqui também vai ter que estar tudo igual, né? Tudo que for fornecido aqui de fato, que for recebido, melhor dizendo, vai ter que ser igualzinho aí, né? Então eu preciso estar, digamos, atento a isso aí, né? Bom, para atender aqui a toda essa parte aqui, eu vou ter que colocar os valores aqui que foram definidos pela demanda. Os demandantes aqui vão ser, no caso, 60,
o São Paulo 70, a Baixada Santista 30, o Vale do Paraíba e 30 também o nosso consumidor DAMI, né? Então dessa forma aqui, lembrando que o DAMI é aquele excedente, né? Dessa forma aqui eu posso observar que tem o 190 aqui e tem o 190 aqui também, o somatório, né? Na função objetivo eu vou acionar aquele já nosso velho conhecido somar produto, né? 2 cliques aqui e 1 clique aqui, ele abre a oportunidade aqui de eu marcar a primeira matriz, que estão os custos de transporte, e a segunda matriz, que estão as quantidades a serem transportadas, né? Do ok aqui já está tudo certinho aí. Bom, a planilha já está praticamente toda organizada, praticamente, né? Então só nos resta aqui acionar o solver para que ele possa nos ajudar a resolver. Vou redefinir tudo aqui e definir o objetivo. Bom, aqui a função objetivo. Eu quero minimizar o custo de transporte alterando essas células aqui, onde estão as quantidades a serem transportadas. Vou adicionar as restrições, todos aqui são iguais a todos aqui, adiciono e digo que todos aqui também são iguais a todos aqui e dou OK. Tornar variáveis irrestritas não negativas, já está marcado. O método de solução simplex, coloco para resolver, né? E dou OK aqui. Vamos entender um pouco como é que foi resolvido isso aqui. Veja bem, a loja 1, ela não vai transportar para São Paulo, vai transportar 50 para a Baixada Santista, não vai transportar para o Vale do Paraíba e não vai transportar para o DAMI. A loja 2, ela vai transportar 50 unidades para São Paulo, 20 unidades para a Baixada Santista, 30 para o Vale do Paraíba e nada para o DAMI. A loja 3, ela vai transportar 10 para São Paulo e 30 para o DAMI. Dessa forma, toda a quantidade a ser fornecida pelas lojas vai ser de fato fornecida. Veja que o número daqui está igual ao daqui. Para o consumidor, também ficou, todo o consumo foi atendido. Veja que São Paulo recebeu 50 unidades da loja 2 e 10 unidades da loja 3, totalizando 60, que era exatamente os 60 que ele precisava. A Baixada Santista recebeu 50 da loja 1 e 20 da loja 2, totalizando 70, que eram 70 que precisava. O Vale do Paraíba recebeu apenas da loja 2 30, que eram os 30 que ele precisava, né? E o consumidor DAMI, como a gente já havia arbitrado, ele recebeu os 30 excedentes aqui e uma análise aqui nos mostra que, na verdade, a loja 3 é que encaminhou 10 para São Paulo e 30 para o consumidor DAMI. Portanto, o transporte da loja 3 é que seria o mais caro, por isso é que ela jogou para o DAMI. Na verdade, na loja 3 é que vai ficar esse excedente aí de produção que o mercado não conseguiu absorver, né? O mercado estava absorvendo 160 e você tinha um excedente aí que na verdade era 190, um excedente de 30. Na verdade, o consumidor DAMI, ele é utilizado para se identificar em qual dessas lojas você vai deixar esses 30 para não ser transportado. A gente está vendo aqui que é na loja 3. Se a gente der uma passada rápida aqui na nossa tabela de custo, a gente vai ver que de fato faz sentido, porque os custos de transporte a partir da loja 3 está entre os maiores aqui. Se você for olhar o conjunto, né? Tem 15, tem 12, os outros estão menores, nenhum tem 15, só um tem 12. Então, de fato, dando uma olhada rápida aqui, você vê que a loja 3 é que está problemática em relação a custos de transporte. O custo total mínimo de transporte aqui vai ser 1.240, né? Para transportar toda essa carga aí de todas as lojas para todas todos os consumidores, vai ser 1.240, né? Portanto, nós encontramos aí uma solução para o problema. A solução foi a melhor possível, né? Não existe outra solução melhor do que essa.
né? Espero que vocês tenham aí gostado da solução desse problema. Aí qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode deixar aí no próprio canal que eu respondo. Não se esqueçam de curtir aí e até uma próxima. Um abraço.